os dons do Espírito Santo, os dons que nos levam à santificação, que nos dão a graça de ser santo, né? Como nosso Deus pede que nós sejamos santos, né? Como Jesus já dizia, sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. E nós vamos ver hoje o que são esses dons, para que eles servem, o que eles fazem na nossa vida, né? Mas antes que nós possamos entrar nesses dons, nós vamos ver um pouco do que é essa santidade. Quem é chamado a essa santidade? Será que eu sou chamado, é possível eu ser santo? Ou é só para algumas pessoas exclusivas? Então nós vamos ver um pouquinho, né, do que é essa graça, a graça da santidade. Mas se o irmão não tivesse cansado aí os dedinhos dele aí, por favor. E depois nós vamos ver os dons que eu já falava no início, né, que eles se dividem, a gente vai dividir em duas partes, para que a gente possa entender melhor. Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar os dons intelectuais, que são sabedoria, entendimento, prudência e ciência. Tá? No outro momento nós vamos ver os dons efetivos, os dons afetivos, fortaleza, temor de Deus e piedade. Amém? A gente vai ver um pouquinho dos dons intelectuais agora, nesse momento. Mas o que são os dons? O que é dom? Né? O que são esses dons? A primeiro momento, meu irmão, quero dizer para você que Deus nos presenteou no nosso batismo com essa graça. Então esses dons vêm ser um presente de Deus para nós. Vem ser uma dádiva que vem do alto, que vem do céu. Amém? Só a primeiro momento são presentes. Para que servem esses presentes? Como eu já falava, para a nossa santificação. Todos nós somos chamados a ser santos. Todos. E esses dons, eles vêm nos ajudar. Por quê? Porque para ser santo, meu irmão, nós precisamos de uma força sobrenatural. Nós não podemos ser santos, nós não vamos conseguir ser santos e viver esses dons se nós não tivermos a força do alto. Se nós não tivermos uma força que vem além da nossa, com as nossas próprias forças a gente não consegue chegar à santidade. E por isso, esses dons infusos ou de santificação, desde o nosso batismo a gente recebe. E como a igreja diz que são 7 dons, né? É só 7? Sim ou não? 7 na Bíblia é o número da perfeição. Imagina se fosse colocar todos os dons, eu não ia conseguir. Então, para simplificar, levando para o número da perfeição, colocou-se 7 dons. Quem é batizado aqui? Levanta a mão, por favor. Graças a Deus, né? Então você tem esse presente dentro de você. Você tem esses dons. Você tem infinitos dons dentro de você. E por isso eu quero te dizer, meu irmão, que tudo você pode, pela graça de Deus. Dentro desses dons, você pode buscar e ser santo. É possível para você. Amém? Santidade. Olha o que Santa Teresa de Calcutá vai dizer. A santidade não é o luxo de umas pessoas, mas um simples dever para ti e para mim. Veja a simplicidade dela colocar as palavras, né, de ser santo. É um simples dever. Ser santo é um simples dever. Não é fazer coisas grandiosas. Não é fazer coisas que... grandes milagres. Não é somente isso. Isso acontece à medida que eu vou dando abertura, que eu vou dando liberdade para o Espírito Santo. E esses grandes milagres vão acontecendo. A santidade, ela consiste, meu irmão, mais que tudo, numa correspondência ao amor de Deus. Aquele que nos amou por primeiro. Aquele que nos acolheu por primeiro. Veja, eu sempre gosto de colocar
disso. Deus é Deus. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele não precisava de nós. Quem somos nós perto de Deus? Imagina, Deus perfeito, único. Não tem outro Deus, só Ele. Aí Ele olha para criaturas pecadoras, imperfeitas, e resolve nos acolher. O que vem na nossa cabeça, no nosso coração? Que é amor. Simplesmente amor. Se Ele tem tudo, Ele pode tudo. Para que Ele precisaria de nós, né? Por amor, Ele quer amar a gente, Ele quer nos acolher. Então, o chamado à santidade consiste nessa correspondência, né, desse amor. Viver esse amor, buscar esse amor, deixar esse amor nos amar. Podemos colocar assim. Vai dizer aqui, os santos, portanto, não tratam de fazer coisas especiais, especialmente santas. Tratam de fazer tudo de um modo especialmente santo, exatamente do modo como Deus quer que o faça. Ser santo não é fazer penitências grandiosas, né? Passar noites ajoelhado ali e orando, e orando, e orando. Não é se afastar do mundo. Ser santo não é deixar tudo, né? Claro, cada um tem um chamado. Cada um tem a sua vocação. Se a tua vocação é deixar tudo e, né, ir para um mosteiro, vamos dizer assim, ficar enclausurado, glória a Deus. É o teu chamado, viva o teu chamado. O importante é viver, porque se você não viver, você vai ser infeliz o resto da tua vida. Se nós negamos a nossa vocação, a gente não consegue ser santo, a gente não consegue buscar a santidade. A santidade, como tudo na vida, meu irmão, ela deve ser encarada do ponto de vista de Deus, da forma do olhar de Deus. Né? Como do olhar de Deus? Pela palavra dele, vivendo a palavra, vivendo os mandamentos. A santidade tem que ser buscada pelo olhar de Deus, como ela deve ser buscada, e não pelo nosso ponto de vista. Desde a antiga aliança, antes o Senhor já dizia aos patriarcas, né? Eu sou o Senhor, que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Serei santo porque eu sou santo. Levítico 11. O desígnio de Deus, meus irmãos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Sim. E Ele é santo. Então nós também temos que ser santos. O Senhor nos chama a ser santos. E se você, meu irmão, reconhece, se eu me reconheço como imagem e semelhança de Deus, pronto, aqui eu fecho um pouco do que é ser santo, do que é buscar essa santidade. É você colocar em prática a imagem e semelhança daquele que é santo. A imagem e semelhança de Deus. É você viver. Então, você precisa olhar esse Deus que é santo. Você precisa olhar esse Deus na palavra, que nos ensina, que se mostra a nós, para que você possa exercer a santidade. Para que você possa viver talvez como um consagrado, alguém que se entrega inteiramente a Deus. Nós vemos aí tantas comunidades de vida, né? Canção Nova. Ser santo é se entregar, meu irmão, inteiramente ao Senhor. Ser comprometido com o Senhor. Ser fiel, ter zelo pelas coisas do Senhor. Ser santo é fazer a vontade de Deus. Olha que no Catecismo, Jó vai dizer para nós, no artigo 342, o sentido da nossa vida está em unirmos-nos a Deus em amor, em corresponder aos sonhos de Deus. Devemos permitir a Deus viver a sua vida em nós. Isto significa ser santo. Santa Teresa dizia:
É preciso deixar Deus viver a sua vida em nós. Você entendeu? A santidade, ela é olhada com os olhos de Deus. E deixando que Ele viva dentro de nós. Deixando que Ele age em nós. Amém? Deus? Para ser santo, meu irmão, precisa ser discípulo. O que é ser discípulo? Né? Talvez a gente tenha uma mentalidade assim, que discípulo é aquele que segue Cristo. Mas, mais do que ser aquele que segue Jesus Cristo, discípulo é aquele que conhece aquele Cristo, que conhece o Cristo que segue. Você conhece Jesus? Você conhece em quem você acredita na tua fé? Você vivenciou esse Cristo? Ou você apenas veio, está aqui, porque ouviu falar, simplesmente, mas nunca experimentou? Ser discípulo, meu irmão, é fazer antes a experiência do seguimento. Não dá para descrever quem é Cristo sem antes se pôr a segui-lo. Então, nós precisamos, como o Lucas dizia, né? À medida que você abre, se você abre 10%, se você abre 50%, se você abre 100% do teu coração, é à medida que a graça de Deus vai se manifestar. É à medida que o Espírito Santo vai derramar sobre nós a sua graça. E para você ser santo, para você buscar a santidade, você precisa ser discípulo. Você precisa se abrir a essa experiência com Deus. Em cada momento, em cada encontro, que você possa dar o 100%. Porque dando 100% você vai poder ter a graça de viver a santidade. De viver o discipulado. De não só ir atrás de Cristo, atrás daquele pregador, atrás do que o padre vai falar, não. Mas aquele que vai além de todos, ele tem um olhar fixo em Cristo. Ele tem um olhar fixo naquele que ele conhece, que ele teve uma experiência. Vai dizer que todos nós temos que renegar a nós mesmos. A palavra de Jesus vai dizer que, não é que Jesus falava, toma a tua cruz, renuncia a si mesmo, vem e segue, né? A vida de santidade, meu irmão, é uma vida de renúncia. Você tem renunciado muitas coisas para colocar o Senhor em primeiro lugar? Você tem tomado a tua cruz? Deixa eu dizer, mais que tomar, tem uma santa que ela diz que nós devemos abraçar nossa cruz. Porque a cruz não é peso para aqueles que querem a salvação. Para aqueles que sabem que a cruz é a nossa salvação. É a nossa redenção. Será que você tem abraçado a tua cruz ou você tem reclamado da tua cruz? Às vezes a gente reclama dos pesos, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, mas a gente vai viver o resto da vida reclamando e a gente não vai ter a graça de descobrir o que a gente pode tirar de precioso daquele sofrimento. A cruz é isso, meu irmão. A cruz é em cada queda que até Jesus teve. É você parar e perceber naquela queda o que a tua cruz significa. O que você pode absorver daquela queda, daquele peso. Aí você faz como Jesus. Se levanta e continua caminhando. Às vezes você não vai ter força para carregar, para renunciar a si mesmo. Mas deixa eu te dizer, meu irmão. Eu estou aqui não é porque eu quero. Primeiramente é porque o Senhor quer. Porque o Senhor te ama. Porque Deus cuida de nós. E assim como fez Sirineu ajudar Jesus a carregar a cruz,
Eu estou aqui sendo um sirineu na tua vida, você está aqui sendo um sirineu na minha vida. Então nós precisamos, para ser santo, nós precisamos ser constantes, ser pacientes, sofrer as demoras, enfrentar a nossa cruz. A estrada da vida, da plenitude, passa pelo seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser santo é carregar essa cruz, é ser paciente. Você tem aprendido a esperar as demoras do Senhor? Ao nosso ponto de vista é demora, mas deixa eu te dizer, os nossos pensamentos, o nosso tempo não é o pensamento do Senhor. O pensamento e o tempo do Senhor é diferente do nosso. E às vezes para nós demora, mas o tempo de Deus vem na hora certa para nós. As coisas de Deus vêm na hora certa. Então nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos aprender a sofrer as demoras. A santidade vem primeiro do alto, pois é graça. É Deus quem nos dá. Deus escolhe para serem santos aqueles que são pecadores. Eu sou pecador, você é? Tem gente que não é, né? Nem o caladinho, eu sou pecador, não. Todos nós somos pecadores. E deixa eu te dizer, Deus nos escolheu para ser santos. Sabe o que me encanta? Quando você olha com o olhar de Jesus, aquele que olha um ser humano que está acabado no pecado, aquele que olha o pior homem da face da terra, mas vai lá e acolhe e abraça. Né? Imagina para nós, só olhando pelos olhos de Jesus, para a gente fazer isso, meu irmão. Talvez fazer. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu os pecadores. A gente costuma dizer, né, que Jesus escolhe os piores. Aqueles que ao mundo são os piores. Mas olha a beleza que ele faz com os piores. Ele transforma a vida deles. E transforma eles em não os melhores, mas pessoas de qualidade, pessoas que já não vivem mais segundo os princípios da carne e do pecado. É você que o Senhor chama a ser santo. Agora pega a tua palavra, onde eu pedi para você, Isaías capítulo 11. De 1 a 4. Amém? Ouça. Um broto vai surgir do trono seco de Jessé. Das velhas raízes, um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor estará a sua inspiração. Não é pelo que vê à primeira vista que ele fará seu julgamento, nem dará sua sentença, pelo que acabou de ouvir. Julgará os fracos com justiça, com retidão dará sentença, em favor dos humilhados da terra. A gente fica nessa parte. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Viu? Os dons para nós, que o Espírito Santo vai trazer para nós. Veja, os dons, meus irmãos, os dons intelectuais, fazer mais uma divisão para nós entendermos melhor. Os dons intelectuais, eles atuam em nossa mente. Bem simples, para nós gravarmos. Os dons intelectuais nós já sabemos, né? Relacionados à nossa mente.
Então, ele age nas nossas faculdades mentais, os dons intelectuais, que são a sabedoria, o entendimento, a prudência, a ciência. Já os dons efetivos são aqueles que atingem o nosso sentimento, as nossas emoções, os nossos afetos, né? Ou o que a gente chama, que a gente costuma a trabalhar no nosso coração. Então, os dons da fortaleza, do temor de Deus e da piedade. E vamos agora ver os dons intelectuais. Primeiro, a sabedoria. Compreensão da vontade de Deus. O dom da sabedoria, meus irmãos, ele vem nos dar a graça de nós compreendermos em tudo o que é a vontade de Deus para nós. Vem nos dar uma sabedoria além da sabedoria humana, né? Nós sabemos que a sabedoria humana é limitada. Então é por isso que o dom de sabedoria, ele vem nos dar a graça da sabedoria do alto, de tudo aquilo que está no coração de Deus. Ele nos dá gosto espiritual pelas coisas de Deus, né? Faz que nós possamos gostar, que nós possamos amar as coisas de Deus. E diz aqui, tira-nos do relativismo espiritual e leva-nos ao profundo e maduro fervor para buscarmos o Senhor e as coisas do alto. Colossenses 3:2. O que é esse relativismo espiritual? É aquela doutrina, meu irmão, que nos faz depender de verdades humanas, que nos faz depender de pessoas, de grupos, do tempo, coisas que estão ligadas a coisas humanas, vamos colocar assim, esse relativismo espiritual, né? Então o dom da sabedoria, ele nos tira desse relativismo e nos leva ao profundo e maduro conhecimento do Senhor, de busca do Senhor. O que fazer diante da palavra de sabedoria, né? Primeiro nós temos que orar ao Senhor para saber como Ele quer, aonde quer, para quem Ele quer que a gente diga. Quando a palavra de sabedoria é necessária, nós temos que pedir ao Senhor essa palavra de sabedoria. Eu estou orando aqui pelo Marinaldo, por exemplo, e eu quero que o Senhor me dê uma palavra de sabedoria para a vida dele. Primeiro de tudo, eu preciso pedir, preciso clamar essa graça, essa palavra de sabedoria. Né? E dentro dessa palavra de sabedoria, ver o momento oportuno para que eu possa revelar a Ele, para que eu possa dizer. Todos nós temos que ter responsabilidade com o dom da sabedoria. Temos que ser responsáveis, né? Porque, às vezes, meu irmão, que já aconteceu, por exemplo, vem uma palavra de sabedoria, tem que fazer todo o processo de discernimento, de ver se, né, que hora, que momento certo, como eu devo falar, porque vai que vem uma palavra de sabedoria que pode constranger um irmão, né? Eu tenho que ter o discernimento, tenho que saber, não, peraí, não devo falar aqui em público, né? Depois eu chego com o irmão e falo. Esse é o momento oportuno. Então nós temos que ter muita responsabilidade. O Senhor quer que nós vivamos a sabedoria com humildade, com paciência, dando tempo ao tempo, perguntando ao Senhor como, quando e a quem manifestar os seus dons. Nós temos que ser humildes. A humildade é o reconhecimento do nosso nada. Sabe, irmãos, nós temos que ser cristãos humildes. Nós que somos pregadores, nós que estamos à frente de grupos de oração, de movimentos, de pastorais, nós precisamos ser humildes, meu irmão. Quantas pessoas não têm condenado os outros? Quantas vezes eu já condenei muitas pessoas? Porque eu achei que eu já estava lá, né,
Sabe uma coisa que a gente esquece? É que um dia a gente viveu um erro. Que um dia a gente viveu sobre os prazeres da carne. Que um dia a gente viveu no pecado. E quando a gente vê um irmão que vive no pecado, a gente esquece que um dia a gente foi como aquele irmão. E o que a gente faz? Condena. A gente julga. Mas a gente não para e pensa, poxa, um dia eu estava daquele jeito. Mas o Senhor me tirou. Foi por graça que hoje eu posso ser forte. Eu posso ser firme. Então, eu levo Jesus para aquele irmão, eu abraço, eu acolho, eu olho com o olhar de Jesus que não condena, mas que acolhe, que ama. Então nós precisamos ser humildes. Humildes para reconhecer os nossos erros. Humildes para reconhecer, meus irmãos, as nossas faltas. Humildes para pedir perdão, para não guardar rancor. Temos que ter paciência. Para nós vivermos o dom da sabedoria, nós temos que ter paciência. Você é paciente, meu irmão, minha irmã? Ou a paciência, né, não existe na sua vida? Essa graça da paciência. A gente aprende a ter paciência no silêncio. Às vezes a gente fala demais, por isso que a gente não tem paciência. Experimente viver um pouco o silêncio. Como é ruim, como é difícil a gente ficar calado diante de uma situação que nos pressiona, né? Na parede. Mas exercita a graça da paciência. Dá tempo ao tempo. Não adianta fazer as coisas que nós achamos boas. Não adianta, meu irmão, para ter sabedoria, não adianta nós... eu acho isso. Eu penso que deve ser dessa forma. Eu quero que seja assim. Tem que acabar os achismos. O dom da sabedoria não é pelo meu olhar. O dom da sabedoria não nasce de mim, né? Nasce de Deus. Então, nós temos que parar de ficar achando. A sabedoria se faz a partir daquilo que o Senhor nos manda fazer. Quando fazemos as coisas segundo o nosso entendimento, nós perdemos a unção. Uma vez, irmãos, eu estava pregando seminário de dons também. Se eu não me engano, era essa mesma pregação, lá no São Lucas, na minha comunidade. E aconteceu uma coisa assim que podia ter sido um fim para mim, né? Mas graças a Deus a gente tem sirineus na vida que nos ajudam a nos levantar. E eu comecei essa pregação. Eu me lembro que me deu um branco. Eu comecei a me incomodar com o olhar das pessoas. Eu sou muito tímido. Eu disse, poxa, tímido? Estou aqui na frente falando. Eu estou na unção, meu irmão. Glória a Deus. Eu estou na unção. Eu tive um trauma de infância que já fui curado, mas ainda me afeta, né? Acaba afetando ainda a gente. Então, eu esqueci de todo o roteiro. Aí eu falei, vou olhar no roteiro, como eu estou fazendo aqui, né? Sou uma bênção para lembrar das coisas. Aí imagina dar mais um branco. Aí eu fui olhar no roteiro, as palavras ficaram dançando na minha vista. Meu Deus, aí entrou o humano, perdi a unção. Perdi a moção do Espírito Santo, né? Então, vamos dizer que a sabedoria se faz a partir daquilo que o Senhor nos manda fazer. Quando fazemos as coisas segundo o nosso entendimento, nós perdemos a unção. Quando eu perdi a unção, eu quis fazer do meu jeito, né? Eu peguei, fui para cá, deixei, abandonei tudo e tentei falar. Não é que eu consegui nada. Aí eu fiquei com vergonha, fiquei todo constrangido e cadê as palavras? Mas, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Na mesma hora, manda esse povo ficar de pé e ora. Aí a irmã pediu para ficar de pé, né? Aí a gente orou, aí a unção foi voltando. Aí eu pude trabalhar o tema novamente dentro da oração. Foi assim, curto,
mas foi bênção, né? Foi graça de Deus. Então, não vamos fazer segundo a nossa vontade. Deus nos pede para nós fazermos, então nós devemos depositar nossa confiança no que o Senhor nos pediu, não naquilo que nós achamos. Ah, porque eu sei de tudo, eu conheço muita coisa. Cuidado, meu irmão. Quem sabe de tudo é Deus, quem sabe de tudo é o Espírito Santo. Se você não deixar ele agir, coitado do teu conhecimento, coitado do meu conhecimento. Amém? E Pablo, Oi, diga. pelo menos você não correu, né? Valeu para Deus foi isso, você ficou lá na frente. Verdade. A sabedoria do Senhor é dada a quem for manso como as ovelhas. Né? A gente já viu que as ovelhas, elas são os animais mais astutos, né? São os animais mais burros da face da terra. Porque eles precisam, o momento todo, a ovelha precisa que o pastor esteja do lado dela, conduzindo ela, né? Dizendo para ela para onde é para ir, para onde é para voltar, qual a direção, porque senão o lobo vai lá e tchau, né? O Senhor quer nos ensinar a sabedoria. É como se fôssemos ovelhas, né? De todos os animais, né? Como já eu falei, são desprovidos de inteligência. E como eu já dizia, às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo. Não caia nesse erro, irmão. Você é uma ovelhinha, eu sou uma ovelha do Senhor. E nós precisamos buscar aquele que sabe de tudo, aquele que sabe nos conduzir, aquele que vai nos dizer para onde nós seguimos. Então não se desespera, deixa o Espírito Santo agir. Amém? Amém. Para que você possa ter a graça da sabedoria. E para finalizar o dom da sabedoria, a pessoa que pensa que agora sabe de tudo, ela corre um sério risco de até causar um problema assim na obra do Senhor, vamos dizer assim. Quando ele está exercendo, né? Estou pregando aqui, aí eu me esqueço. Vou inventar uma coisa aqui, o povo nem vai notar, não está olhando no meu roteiro. Aí fala uma coisa que acha, né? Não vai dizer, eu acho, mas na mente eu acho isso, aí manda abraço. Aí o irmão aprende e vai levando isso para a vida dele. Né? Ultimamente, essa é a moção que Deus tem me dado. Às vezes que eu prefiro 1000 vezes eu olhar aqui o meu roteiro, né? Às vezes ficar assim no meu roteiro e passar algo que é verdadeiro para você, que é algo que é de Deus, do que eu falar o que eu acho, o que eu penso, com medo de vocês notarem que eu estou nervoso, que eu estou com vergonha. Essa é a moção que o Senhor tem me dado ultimamente, né? Para que eu possa melhorar isso em mim. Então, nós não devemos ser assim. Achar que a gente sabe de tudo, que a gente recebeu o dom da sabedoria e agora a gente é conhecedor de tudo. Porque eu tenho a sabedoria, o dom da sabedoria. Então, vem cá, irmão. Você que está se passando na tua vida. Manda abraço. Nós temos que ter cuidado. Né? Já falava lá o Senhor para nós. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que... Isso é muito sério. Né? Então nós temos que ter cuidado. Entendimento ou inteligência? O entendimento, meu irmão, o dom da inteligência, ele nos dá a compreensão das verdades de Deus. Ele nos leva a compreender aquilo que está no coração do Senhor. Né? Dá-nos a graça de entender sem explicação. Quantas coisas para nós não existe explicação, né? Na nossa fé, na nossa busca. Quantas coisas não tem como ser explicadas, nem pela ciência, nem por ninguém. Quer ver? Me explica como que Jesus se faz presente na hóstia consagrada. Alguém? Não, né? A graça o dom do entendimento.
Ele nos dá essa graça de entender sem explicação. É ou não é que você não sabe como acontece? Você não sabe, né, entender aquilo ali. Mas você não acredita que Jesus está presente ali? O dom do entendimento nos dá a graça de entender que ali está presente o corpo e o sangue de Cristo, depois da consagração. Faz-nos ver o que é divino sob a aparência do que é material. Nos dá esse olhar, né? A gente consegue ver que Jesus está lá, que Ele é presente na hóstia consagrada. Diz assim, o milagre de Lanciano, né? Acho que todo mundo já conhece. Onde o padre levantou a hóstia e disse assim que será que eles realmente se transubstanciariam no corpo e sangue de Cristo? Ele levantou, aquela hóstia se transformou num pedaço de carne. E aquele vinho se transformou em sangue, mas de verdade. Assim, nu melhor aos nossos olhos, né? Revelado aos nossos olhos. Então o dom do entendimento, ele nos dá essa graça. Nos dá essa graça de vermos o divino sobre a aparência do que é material. Leva-nos, diz assim, é uma confirmação de que Jesus está vivo e ressuscitado. Pelo dom do entendimento, constata-se a graça de Deus nos sacramentos. Pelo dom do entendimento, nós podemos ver a graça da ação pelos sacramentos da igreja, pela confissão, pela Eucaristia, pelo batismo. Nós conseguimos ver. Amém? Leva-nos a acatar e acolher a vontade de Deus, sendo a melhor para nós. Você tem vivenciado conforme a vontade de Deus, irmão? Ou você tem vivenciado conforme a tua própria vontade? Conforme o teu próprio querer? Então peça o dom do entendimento, para que você possa compreender que é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. Tira-nos da cegueira e dá-nos a visão espiritual. Né? O dom do entendimento, ele nos tira daquela cegueira que nós muitas das vezes temos perante as coisas do Senhor. Ele nos dá a graça de nos revelar para que nós possamos ter uma visão espiritual das coisas de Deus. Pelo dom do entendimento, o Espírito Santo nos faz entender as verdades divinas, sem que seja necessário um milagre para produzir prova. Veja, nós não precisamos de milagres para produzir provas e para que nós possamos crer. E se for necessário, a gente já tem. Qual é a igreja? Diga uma coisa, qual é a outra igreja que tem os milagres que nós temos? Tem outra igreja, meu irmão, que tem santos incorruptíveis, santos que... Uma coisa que me encanta muito, não sei se é Santa Bernadette, eu acho, sempre esqueço o nome dela, mas não esqueço o rosto, não esqueço como ela está. Se você for no site, você pode ver ao vivo, né? O corpo dela lá está assim, um terço, e a unha aqui, dá para você ver que tem sangue, né? Circula sangue até hoje, né? Tudo funciona. Dom do entendimento, meu irmão, nem precisaria disso, mas ele nos faz compreender que aquilo ali, né, Deus, a graça de Deus está presente, né, naquela manifestação. Torna-se claro que no visível oculta-se o invisível. Torna-se claro que ali oculta-se o Senhor, que existe o nosso Deus, que o nosso Deus é real. E o dom do entendimento nos dá essa graça. Prudência ou conselho. Quem é conselheiro aí, né? A Paulinha está aqui, né? Da outra vez eu fui lá no Santa Luzia, né? Eu preguei lá esse mesmo tempo. Eu perguntava aos conselheiros
Quem é conselheiro aí? Ninguém. Ninguém busca pedir um conselho para você e você, né, se coloca ali em oração e pede para que Deus, através de você, aconselhe aquele irmão. Eu sou. Quem é conselheiro? Levanta a mão. Como é que está sendo esses teus conselhos aí, irmãos? Está sendo um conselho divino ou um conselho humano? Prudência ou conselho, o equilíbrio de agir, o discernimento do que é correto. Quando você for dar um conselho, meu irmão, peça, Senhor, Espírito Santo, dá-me a graça do dom da prudência, do dom do conselho, para que eu possa instruir essa minha irmã. E você precisa, para você aconselhar, você precisa conhecer o Senhor, você precisa estar vivendo a palavra dele, as orações, tudo, que você possa dar um direcionamento bom para aquela pessoa. Né? Muitas das vezes a gente tem até medo de aconselhar, de falar aquela palavra mesmo que vem, que nós somos inspirados. A gente fica com medo, sei lá, de perder a amizade ou de outras coisas. E me lembrei agora que eu falava lá no Santa Luzia também, não seja um cego guiando outro cego, meu. É a pior coisa que tem, a palavra de Deus diz, né? E que nós não possamos dar conselhos, né, a qual nós não sabemos. Se você não conhece a palavra de Deus, por exemplo, né, quando você conhece, você pode dar um conselho muito melhor, é ou não é? Né? Às vezes é um conselho que vem, que o Espírito Santo tira da tua experiência de vida, né? Como que Deus te mudou e pode mudar a vida daquela pessoa, e você dá um conselho através disso para ela. Mas não seja um cego guiando outro cego, né? E vem muito agora na minha cabeça a palavra de Deus que diz que é melhor que amarre uma pedra, né? No pé, sei lá, não me lembro bem, e jogue no rio, né? No mar, sei lá. Então, que nós não possamos dar conselhos sendo cegos. Então, o dom do conselho, meu irmão, ele nos dá o equilíbrio para agir de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o dom do conselho, ele vai dividir o que é certo do errado. Ele vai nos orientar. Leva-nos a viver sobre a orientação do Espírito Santo. E não sobre a nossa orientação, sobre o nosso humano. Dá-nos saber dizer o que convém fazer nas diversas circunstâncias da vida. Nos orienta instantaneamente de forma perfeita. Olha só, que bênção. Então, mais um motivo para nós não recorrermos aos nossos pensamentos, né? Para nós recorrermos a esse dom. Alguém sabe me dizer quantos minutos ainda tem, né? Que eu gosto de passar da hora, que é uma beleza. Amém. Acabou de estourar. 1 minuto. Eu vou terminar. Por ele, o Espírito Santo nos fala ao coração e nos faz compreender o que devemos fazer. Diz aqui, Jesus nos fala o que convém dizer. Pelo dom do conselho, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Em Mateus 10, 19 a 20 vai falar isso. O Senhor vai falar para nós. Então nós devemos confiar esse dom, né? Porque é Jesus que nos fala o que convém dizer. Amém? Deu para pegar legal o dom do conselho, né? Ciência ou conhecimento. Né? Existe a ciência humana, né? E as ciências divinas. Podemos colocar assim. A ciência de Deus, meu irmão, leva-nos a valorizar as coisas criadas por Deus.
A ciência humana leva-nos a valorizar as coisas criadas, né? Porque eles dizem do grande Big Bang, né? Ou de outras coisas mais. E veja, reconhecer Deus como Criador de todas as coisas e valorizar a criação. Por meio do dom da ciência, não nos fascinamos pelas coisas criadas. Voltamos-nos inteiramente para o Criador. O dom da ciência, meu irmão, ele nos dá a graça de nós buscarmos viver aquilo que foi criado por Deus, pelas coisas criadas pelo Senhor. E não cair no erro de acreditar que o mundo, por exemplo, nasceu de um grande Big Bang, de uma grande explosão. Né? Porque quando eu li isso a primeira vez, eu recordava lá também, quando eu li isso a primeira vez, de que o mundo nasceu dessa grande explosão, né, eu ficava rindo, né, comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, como que pode um ser humano, né, como nós somos, né, as coisas de Deus tão perfeitas, tão bonitas, nascer de uma explosão, que eu saiba, a explosão ela não tem outro objetivo de não ser destruir, né, mas o homem vai lutar aí até o resto dos tempos aí para ele tentar descobrir o que ele nunca vai descobrir. Amém? Então, o dom da ciência, do conhecimento de Deus, das coisas de Deus, ele nos dá a graça de entendermos que as coisas foram criadas por Deus, que as coisas foram criadas pelo Criador mesmo perfeito. Amém? E diz assim, pelo dom da ciência, afastamos os ídolos de nossa frente, reconhecendo Deus como o único Senhor de nossas vidas, o único digno de nossa profunda adoração. O dom da ciência nos dá a graça de nós nos afastarmos dos muitos ídolos que tem por aí. Porque nós compreendemos, né, que as coisas foram criadas pelo Senhor. Que só Ele é Deus. Que não existe outro Deus. O homem moderno, meus irmãos, por causa de tantos avanços, né, de tantas causas de desenvolvimento das ciências, ele tem se apegado a cada vez mais às coisas materiais, né? Como dizer aqui, às riquezas, ao prazer, ao poder. A ciência prega isso para nós. A ciência diz que a alegria está no poder, que a alegria está na riqueza, que a alegria está nesses prazeres do mundo. É isso que a ciência tem pregado. E muito mais hoje, nessa situação que nós vivemos, nós temos que pedir a graça do dom, né, desse dom. Nós precisamos pedir a graça do dom da ciência, para que nós não possamos nos tornar escravos dessas coisas. Estes são os principais ídolos, né? A riqueza, o prazer e o poder, que o mundo muito frequentemente se prostra. E resistir a tais tentações e curar as consequências, o Espírito Santo socorre-nos nisso, com o dom do conhecimento. Vai dizer, olha que São Tomás de Aquino vai dizer. O homem não estime as criaturas mais que elas merecem, e que o homem não estime as criaturas mais que elas merecem, e não coloque nelas o propósito de sua vida, mas em Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. A gente finalizou a primeira parte dos dons, em que esse pensamento de São Tomás de Aquino, né, que o homem não estime mais as criaturas do que o Criador, né, que ele não coloque mais confiança, né, nas coisas que são humanas, podemos dizer assim, mas que o seu pensamento esteja muito mais, que você coloque muito mais a sua confiança naquilo que são as coisas criadas pelo Senhor. Eu queria te convidar a fechar um pouquinho os olhos, para que nós possamos pensar melhor, para que nós possamos olhar para o nosso interior, e dentro de todos esses dons que nós trabalhamos agora, que nós possamos pensar um pouco como que tem sido esses dons em nossas vidas. Como que eu, Pablo, tenho trabalhado, tenho